agora a gente vai entrar num bloco muito importante de perguntas para você que está aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que uma das razões que você tem entrado aqui é porque você está querendo comprar uma scooter, um veículo elétrico, mas está na dúvida, né, de qual é o melhor scooter para você, qual é o melhor custo-benefício. Então a gente vai aproveitar que a gente está com o especialista aqui, o Fábio da Imotors. Fábio, traduz aí para mim de forma resumida, cara. A pessoa que está procurando uma scooter, quais são os pontos principais que ela tem que observar aí para fazer uma boa compra, né, para escolher um veículo adequado para ela. Excelente pergunta, Tiagão. Eu costumo dizer que a melhor forma de escolher é primeiro analisando as empresas, né? E a forma que se analisa não é diferente de qualquer outra compra que você faz, né? Ver o histórico dessa empresa, que pontuação que ela tem nas redes sociais, no Google, Reclame Aqui. Eu acho que a primeira lição de casa, né, é como se você estivesse fazendo aí qualquer outra compra, né? O histórico da empresa. Isso aí já vai te trazer, né, uma série de informações aí para te trazer de mais segurança para você comprar, né? Agora, em relação ao modelo em específico, né, precisa ser analisado o quê? O terreno, é um terreno com muita subida, você vai rodar sozinho, você vai rodar com duas pessoas, qual a autonomia que você precisa diária, né? Então, assim, todos esses fatores vai determinar qual que é a scooter ideal, né, para você. Então, digamos assim, uma pessoa que roda 15 km por dia e onde ela roda é plano, por exemplo, praia, né? Ele não precisa de uma scooter de 3.000 watts, né? Ele pode pegar uma scooter, Entendi. digamos assim, dos modelos de entrada, né? Hoje tem pouco no mercado, mas ainda tem, são as de 1.500 watts, né? Que inclusive tem a capacidade da bateria, ela é menor, mas para um trecho que vai rodar 15 quilômetros por dia, de 15 a 20 quilômetros, ela é suficiente. Você não precisa mais do que isso, né? Então, assim, primeiro entender, né, a necessidade e aonde você está, né? Se é uma cidade, né, com muito aclive, montanha, enfim, né, tudo isso, né? Montanha, eu digo morros, né? É, se a gente ia falando com nossos amigos mineiros lá de Belo É, Horizonte, né? Que é cheio de morro, então assim, uma de 1.500, uma de dois não, mil não é recomendável. aí Seria pelo três menos uma mil. de 3.000 watts aí, e dependendo do morro, e se tiver com duas pessoas, vai ter também, mesmo com a de 3.000 watts, pode ter dificuldade. Essa é uma pergunta também recorrente, cara. Scooter elétrica sobe ladeira ou não? Sobe, só que não quer dizer que ela vai subir no mesmo desempenho do plano, né? É, Ela, obviamente, e depende muito do nível da bateria, tá? Eu acho que isso aí é importante deixar legal saber muito isso. claro, porque assim, o que que acontece? A bateria, né, conforme você vai usando, ela vai caindo a voltagem. Então, vamos supor, a maioria dessas scooters, elas são de 60 volts. Então, ela começa, quando a bateria está completa, ela está com essa voltagem. Aí você vai usando a bateria, essa voltagem ela vai diminuindo. E a performance do equipamento, ela cai junto com a voltagem da bateria, né? Então, por exemplo, uma coisa é você pegar uma subida com a bateria cheia, e outra coisa é você pegar uma subida com uma bateria, sei lá, com 20%, entendeu? Então, assim, Não vai ter o mesmo não desempenho, vai ter o claro. mesmo desempenho, né? Então, assim, tudo isso precisa ser analisado, entendeu? Por isso que é vantajoso que quero rodar sempre na alta performance do equipamento. Então, deixa ela sempre carregada. A maioria hoje já são de lítio, tá? Isso é muito importante falar. Ainda existem equipamentos no Brasil. Ainda, quando eu falo ainda, até a maioria ainda é de chumbo ácido, tá? Que é uma tecnologia um pouco mais antiga, né? A de chumbo ácido, ela tem alguns problemas, né? Que alguns gaps, digamos assim, né? Primeiro que ela não é removível, porque ela é muito pesada, você não consegue tirar as baterias de chumbo para você carregar dentro de casa, né? E ela tem a questão de viciar a bateria. Então, ela é uma bateria que, por exemplo, você não pode ficar carregando ela o tempo todo. Você tem que usou,
deixa ela chegar no final, aí você carrega. Senão você vicia a bateria, diminui a vida útil, vai diminuir a autonomia, tudo isso. A bateria de lítio você já não tem esse problema, né? Além de ela ser mais leve e removível, né? Você pode, por exemplo, rodei 5 km, quero carregar de novo, sem problema, já carrega de novo. Ela não vicia, que né? aí você sempre vai rodar na alta performance do equipamento, entendeu? Porque ela vai estar sempre trabalhando com a voltagem maior, né? Que é isso que que a carga completa ela te traz. Essa é uma informação super importante. Eu, por exemplo, desconhecia. Então, se eu tô com uma bateria a 30% e se eu tenho uma bateria a 100%, não é porque eu tenho bateria que eu vou esperar a mesma potência dos 100%. Exatamente. Ou seja, vai entregar menos. Independente da marca, do fabricante. Independente da marca, do fabricante, independente se é de lítio, se é de chumbo, de qualquer coisa. Então, inclusive, isso é um dos gaps, tá? De mercado. Tá? É um dos gaps para todos os veículos elétricos. Tá? 2 rodas, que é a nossa especialidade. Tá? É esse gap, né, do equipamento que ele não ter a mesma performance conforme vai caindo a bateria. Né? É uma coisa que a gente sabe que está evoluindo, mas ainda precisa evoluir. Precisa evoluir mais. Porque o mundo ideal, que é o mundo do, digamos assim, do que a gente tem hoje nos veículos a combustão. Eu tô com o tanque na reserva, mas se eu acelerar, eu vou ter a mesma velocidade. Se eu tivesse com o tanque cheio. Exato. Né? E no veículo elétrico você não tem isso ainda, né? Nas 2 rodas. Então, isso é muito importante, né? Porque as pessoas, elas desconhecem, né? E, então é importante ter essa consciência. Entendeu? Só que você também tem a vantagem de, no caso do lítio, né? De, rodei 5 km, rodei 10, já quero carregar de novo, já carrega. Inclusive é menos tempo de carregamento, né? No próximo bloco a gente vai falar bem a respeito de dicas de manutenção e vamos falar sobre como aumentar a vida útil da bateria. Beleza, Fábio? Segura essa pergunta aqui, no final a gente vai trabalhar. Em relação ao custo-benefício, tem alguma scooter que seja melhor do que a outra? Alguma marca? Existe essa percepção? Então, como eu falei, eu acho que assim, marcas aí tem já das mais variadas, né, no mercado, inclusive de um produto que é praticamente o mesmo, né? Eu acho que assim, o importante é o histórico de quem está comprando, né? Que é um histórico que aí através das redes sociais, Google, etc., você já consegue, né, saber e saber se essa empresa ela te oferece realmente uma estrutura real de pós-vendas, né? Se essa empresa tem peça de reposição, etc., né? Que foi no início, né? Aliás, ainda né? Tem muita gente que ainda importador que traz o equipamento, mas não traz spare parts, né? Então, assim, tudo isso tem que ser olhado com carinho. Em relação a marcas confiáveis, que você pudesse citar para a gente quais são? São várias, né? Quantas marcas são que você tem aí conhecimento e algumas que são confiáveis? Porque, assim, quando você fala de marca, como eu falei, né? Você tem a indústria na China, que ela é a mesma indústria e ela vende para diversas pessoas. Inclusive, às vezes até no mesmo país, vende para mais de 10 empresas, né? O mesmo produto, né? O mesmo produto. Às vezes muda o que eu falei para você, muda uma seta, muda um detalhezinho, etc, né? Então, eu acho que o mais importante é analisar primeiro a necessidade, né? Para que eu vou usar, quantos km que eu vou rodar por dia, em que local que eu vou usar e o histórico da empresa que eu estou comprando, entendeu? Eu acho que isso para mim é complicado, né? Porque eu sou do mercado, né? Então eu atendo também empresas, né? E eu ficar falando também das empresas aqui é um pouco complicado, porque também são meus clientes. Perfeito, a gente entende, Fábio. Mas enfim, para o pessoal entender, então, que essa questão não adianta se prender muito à marca, né? É importante avaliar toda essa questão aí de histórico de atendimento da empresa. Acho que também pontos de assistência, né, Fábio? Que esse é um aspecto importante aí. O Fábio, ele trabalha diariamente, né, na manutenção, na assistência a veículos elétricos. São
essa questão de, cara, comprei, pós-venda, isso é fundamental. Imagino que tenha marcas que se preocupam E mais, tem outras que se tem a preocupam questão, né, menos. Thiago? Não sei se você quer tocar nesse ponto agora, que aconteceu contigo, né? De não comprar gato por lebre, né? Não, segura essa daí. Segura que essa é só pro final. A gente já vai entrar nessa pergunta aí. Mas por exemplo, eu comprei um televisor aí, não vou citar a marca. Comprei um televisor de 50 e poucas polegadas. Cara, não tem nenhum ano. Ele começou a apresentar umas listras no meio da tela. Vim descobrir que é todo um lote comprometido. E fiquei quase 45 dias para conseguir vir um técnico aqui para dar satisfação. E agora eu tô esperando mais 30 dias para trazerem outra TV para mim. Vai trocar a TV toda. Então, assim, eu não compro mais essa marca. Né? Porque a experiência comigo foi ruim. Eu sei que você não pode entrar nos detalhes das marcas. No final, quem quiser, a gente vai deixar o contato aqui do Fábio. Então, ele vai te dar toda essa consultoria, vai te colocar numa boa. Mas é importante vocês entenderem isso, né? Que, por exemplo, diferente vamos dizer, das montadoras de veículo, né? Que a gente tem Volkswagen, a gente tem Fiat, e que a gente espera, a gente já sabe mais ou menos a qualidade de cada um delas, né? Por exemplo, a Fiat geralmente tem um acabamento interno mais bonito, mas às vezes é um veículo mais fraco, na minha concepção, tá? Volkswagen é um carro que tem um acabamento mais feio por dentro, mais bruto, mas é um carro que dura mais. Então, diferente do mercado automotivo, pelo que eu estou entendendo com você, na parte dos veículos elétricos, das scooters, cara, é o mesmo fabricante, né? Vem tudo da China, chega para 10 empresas do mesmo produto. Basicamente, o que vai ser diferente é o que você vai ter de tratamento nesse pós-compra. Se o cara vai te dar um suporte ou Não, na não. verdade, assim, não é só Enfim. isso. É óbvio que o produto ele muda também, depende como eu falei, na China você tem fábrica de A a Z, né? Você tem aí, como eu falei, né, produtos de extrema qualidade, produtos tanta qualidade assim. Então, assim, varia, claro. Tem que, tem que olhar isso, obviamente, com cuidado. Mas, te falar assim, existe hoje um padrão de marcas. Essa marca hoje ela é mais assim, assado. Como existe já na indústria automotiva a combustão já há muitos anos, né? Isso. Isso ainda não existe, ainda no mercado de mobilidade elétrica, né? Como eu falei, é um mercado muito novo ainda, né? As empresas, até os próprios fabricantes desse equipamento são indústrias jovens ainda, né? Então, ou seja, as próprias indústrias elas estão aprendendo ainda, né? Com o equipamento, otimizando o equipamento, né? Até para você ver, até quem está mais tempo no mercado, caso aí das grandes montadoras, né? Ainda não lançaram seus veículos elétricos no Brasil, por exemplo, e na maior parte do mundo, né? Sim. A Honda, a Yamaha e a Suzuki já tem moto elétrica, por que eles não lançaram ainda, né? Então, assim, é isso, né? É um mercado ainda, é uma tecnologia, vamos dizer assim, ainda em evolução, né? Exatamente. Bom, em relação a outra pergunta que também tem, Fábio, são perguntas que a gente está trazendo do público, né? Qual a melhor scooter elétrica? E vai cair em tudo que você já falou, né? Do cara avaliar relação custo-benefício, mas você vê pelas perguntas que as pessoas estão procurando, né? Pô, será que tem uma marca XYZ que é... O que o público, o que a gente vê é que o público vai muito na questão da potência, né? Isso. O pessoal quer, o que... por quê? Porque potência é o que vem aí desde da nossa infância, aí, né, digamos assim, na época que a gente queria tirar carteira de habilitação para pilotar um carro com potência. Eu acho que vem muito dessa questão cultural também, né? Então, o brasileiro, principalmente, se apega muito a essa questão da potência, né? Então, mas é como eu falei, né? Tem que entender qual que é a bateria que está nesse equipamento, porque dependendo da bateria, ela vai dar menos autonomia, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Scooter de 2.000 watts e a de 3.000 watts, né? Isso. O que difere? Nós estamos falando aí de uma diferença de mais ou menos, no máximo, de 5 a 10 quilômetros por hora a mais. A mais. Ok, mais velocidade. Só que em contrapartida, a bateria que se usa no geral, tá? Falando no geral, é óbvio que tem. Cada caso é um caso, mas no geral as baterias que se usa na scooter de 3.000 watts são as mesmas baterias da de 2.000 watts. No geral, são as mesmas baterias. Ou seja, a bateria na scooter de 3.000 watts vai ter menos autonomia. Por quê? Porque o Vai equipamento consumir. exige mais. Entendi.
Não, e tem caso, evidente, deve ser uma bateria melhor, né? Uma bateria A não ser que mais a carga. bateria tenha mais amperagem, que a gente, o que, que é a amperagem, né? É o combustível da bateria. Quanto mais amperagem tiver, mais autonomia tem. É igual a bateria de veículo, né? De Isso, carro. 60 amperes, tem aquelas isso, baterias estacionárias enormes. exatamente. Entendi. Então fica essa dica aí. Você que está procurando um veículo de maior potência, você que mora numa cidade com mais morros, né? Precisa percorrer uma distância maior, vai carregar talvez duas pessoas. Então E você vai não precisar de um motor maior, né? um motor de pelo menos Mot- 3.000 watts, uma bateria aí de pelo menos uns 20 amperes, né? Já tem aí outras baterias aí de 30, tem equipamento que você pode colocar bateria extra também, né? Tem tudo isso. E não menos importante, a voltagem da moto, né? Tem, como eu falei, essas motos, assim, no geral, a grande maioria, ela trabalham nos 60 volts, mas você já tem aí produtos no mercado com 72 volts, que Entendi. performam melhor também. Então tem que observar todos esses detalhes aí, pessoal. E, evidentemente, se você quiser a ajuda de um especialista, no final do vídeo a gente vai deixar aí. Já tem um link aqui embaixo, né, Fábio? A gente combinou, vai ficar o link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, do contato aí do Fábio, você vai poder ter o acesso aí da consultoria de vendas dele. Fábio, vamos falar agora sobre a questão da homologação, que a gente tratou lá no começo. O que é homologação? É importante ou não? Posso comprar sem me preocupar com isso? É, não, legal. O que, que é a homologação? É você permitir que o equipamento tenha documento. É isso. E para você permitir que esse equipamento ele tenha documentação, existe um trâmite, né, burocrático que quem está trazendo esse equipamento para o Brasil precisa cumprir, né? E se ele não cumpre esse trâmite, e não tem o que fazer depois. Você, quero agora, eu estava andando sem placa, agora eu quero emplacar. Não vai conseguir se esse produto não tiver. O que, que é o trâmite? O chassi desse equipamento precisa estar cadastrado no sistema, né, do Denatran. Existe um processo burocrático para fazer isso. E se esse chassi ele não está cadastrado no sistema do Denatran, você não consegue emplacar, você não consegue fazer nada, né? Então, assim, isso é homologação, né? Por isso que o que a gente recomenda hoje, por mais que fora de São Paulo capital e do estado de São Paulo, a grande maioria ainda anda sem placa, né? Mas eu recomendo que pelo menos compre uma moto homologada. Quero andar sem placa agora? Ok. Aí é opção individual de cada um, sabendo que corre o risco e a qualquer momento pode ter fiscalização, né? Então, assim, é preferível você já ter um equipamento homologado, que se você opta por andar sem uma placa agora, pelo menos se você mudar de ideia e quiser colocar a placa, você tem opção, entendeu? Entendi. E aí, entrando mais nesse assunto, Fábio, não sei se vai poder, se tá na tua alçada de responder, mas essa homologação é feita o quê? Lá no fabricante na China, é feito no cara que vende para você aqui. É Quem faz essa homologação? para quem está importando o equipamento. É o importador que É o faz. importador que faz, não é o lojista, ou é o importador ou é a montadora nacional, né, que está fazendo, que também está importando as spare parts, né, está importando, Sim. né. Então, assim, são essas empresas que são não só responsáveis, mas são as únicas que podem fazer isso, né, que vão ter acesso a esse trâmite burocrático de deixar esse equipamento com o chassi cadastrado na BIM, né, que é o sistema, né, que aí esse chassi, ele estando cadastrado na BIM, você com a nota fiscal do equipamento, você entrega para qualquer despachante, é igual veículo normal, né? Você entrega para qualquer despachante, ele vai lá e gera seu documento, entendeu? Comprei uma scooter elétrica não homologada. Já era ou tem alguma solução? Se você quiser emplacar, a princípio hoje não tem o que fazer, tá? A princípio. O que se está pleiteando, né, dentro da BVE, associação que a gente participa, a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, é uma anistia para as pessoas que compraram esses equipamentos sem estarem homologados, para elas, quem quiser, obviamente, poder homologar por conta de tudo que aconteceu. Tá? Mas agora, assim, isso não se sabe se vai
dar certo, se vai conseguir ou não, né? Eu acho que, assim, obviamente, como eu sou do mercado, não seria diferente, mas eu acho que é o mínimo, né, para as pessoas que compraram, se quiser agora emplacar, ter a opção, né? E hoje elas não estão tendo uma opção. Por quê? Porque esse chassi ele não está na BIM e você não consegue fazer o registro do veículo, entendeu? Essa é a realidade hoje. E contando aqui da minha experiência, né? Na verdade, assim, só fiz o contato com uma única loja aqui no Rio e, cara, isso nem foi informado É. que existia homologação em nenhum momento, né? Só depois que eu perguntei que o vendedor falou, não, vai chegar um lote para mim homologado. E aí já entrando no nosso bônus aqui do vídeo, cara. Primeira coisa, onde que eu compro uma scooter elétrica? Posso comprar em qualquer lugar, porque aqui no Rio tá quase igual padaria, cara. Hoje mesmo vindo para cá, eu vi um outro lugar que tá vendendo scooter elétrica que eu não tinha visto antes. Então popularizou bastante. Posso comprar em qualquer lugar sem medo, ser feliz ou não? Tem que ter aí os cuidados. Eu acho que volta muito, né, no que a gente falou, né? Eu acho que os cuidados é o mesmo de você comprar qualquer tipo de equipamento, né? O histórico dessa empresa, a estrutura que ela tem, rede social, se tem reclamação, hoje você tem o Reclame Aqui, você tem Google, você tem uma série de ferramentas aí que já vai te dar a informação que você precisa em termos de segurança, onde vale a pena ou não vale a pena comprar, né? Então, assim, se tratando, vendendo um pouco do peixe agora, da E-Motors, né, a gente entrega para todo o Brasil, né? A gente tem aí parceiros logísticos, né? Então, a gente consegue hoje atender a demanda. É óbvio que a nossa maior demanda é o estado de São Paulo, mas a gente vende aí para o Brasil inteiro. Show de bola, pessoal. Então fica o convite. É claro que ninguém aqui é obrigado a comprar com o Fábio, mas vocês estão ouvindo um cara que é especialista, entende do assunto aí por vários anos, está no dia a dia empreendendo e trabalhando com as scooters e as motos elétricas, né? Para você que assistiu até aqui, chegou a hora da gente entregar o conteúdo bônus, como eu tinha falado no começo do vídeo. O Fábio vai comentar agora sobre golpes, né, sobre coisas que estão acontecendo aí no mercado das scooters elétricas, veículos elétricos, praticados por vendedores, né, infelizmente, pessoas desonestas, empresas desonestas, que estão vendendo gato por lebre. Se liga aí, presta muita atenção nessas dicas que ele vai passar agora. E, Fábio, até trazer o meu exemplo, né? Eu estava consultando um cara que me passou que a potência da scooter era 3.000 e você matou ali. Falei, cara, não é. Esse cara tá te vendendo um motor, tá te vendendo como 3.000, na verdade isso é 2. Então, assim, É, que dicas que você poderia passar pro cara, porque é leigo, para ele não embarcar na furada dessa? Pagar um veículo de 3.000 watts, mas na verdade está recebendo um veículo de potência menor. O que você poderia passar assim, de dica para a pessoa. legal. Perguntas para ela fazer, por exemplo, para o vendedor, até mesmo para você, né? Evidentemente que a gente sabe que você está aí no dia a dia na nossa parceria, mas caso a pessoa não venha comprar contigo, o que ela precisa perguntar para não embarcar numa furada? Legal. Primeiro, em relação à potência, né, que é a principal, digamos assim, demanda, né, do que vem aí, né? Então, assim, tem duas formas de você identificar aí se tem alguma coisa errada ou não de quem você está consultando, né? A primeira em relação à velocidade, né? Então, como o modelo de 2.000 watts e 3.000 watts, eles são praticamente idênticos esteticamente falando, né? É, o que vai mudar, na verdade, vai ser o quê? A velocidade final, né? E nisso você vai pedir a especificação, né? A moto de 3.000 watts, pelo menos, ela tem que entregar aí uns 65 km por hora. Pelo menos. Tá? Menos que isso, como foi o teu caso, que se não me falha a memória foi 55, né, Thiago? Isso, 55. certo. 55 km por hora é o que te entrega uma moto de 2.000 watts. Tá? Então, assim, aí você já começa, opa, tem algumas divergências aí de informação. Uma outra forma de você identificar isso daí é olhando no motor da moto. No motor, que é a roda traseira, né? Acho que não sei se eu ia comentar isso, não, acho que sim. Que Comentou. o motor, que é a roda traseira, tem um chassi do motor. Né? O chassi é uma especificação do motor. E nessa especificação do motor tem a potência do motor.
Ali tem se é 2.000 watts, se é 3.000 watts, se é 1.500 watts, entendeu? Então, assim, tá na dúvida, pede pro vendedor te mostrar ali no motor aonde está dizendo, né, a capacidade, A potência real, né? a potência real do equipamento que você está comprando, tá? A outra coisa é a autonomia, né? Minha bateria é X amperes, né? Você tem 50 km de autonomia, pede para mostrar a etiqueta da bateria, né? Entendeu? Então, assim, esses são alguns cuidados mínimos, né? Mínimo que você tem que ter, né, na hora de você realmente fazer uma análise mais técnica, né? Eu digo técnica no nível básico para compra, para te prevenir de algumas dores de cabeça, na verdade, né? Entendi. Cara, uma pergunta que me surgiu agora. Tendo em vista que a bateria aí é de 40, 50% do valor, É, né? Do veículo, existe, por exemplo, já, imagino que exista isso, né? Falando, tratando de Brasil, camaradas que estejam vendendo, né, equipamentos novos, tipo, com bateria recondicionada, com bateria. E tem como você identificar isso? não Ou, dá. A princípio não dá, a não ser que você tenha um conhecimento técnico de abrir a bateria, né? Mas assim, a grosso modo, olhando assim, não, você não consegue avaliar. Eu não vou falar para você que acontece, mas não vou falar para você que não acontece, entendeu? Mas eu já vi equipamento, né, novo com bateria já usada, etc, entendeu? caramba. Eu já vi. Não vou falar para você que é muito ou não, porque assim, foi um caso ou outro pontual, né? Agora, mas é um cuidado. É um cuidado que tem que ser tomado também. Por exemplo, o pessoal que é de São Paulo, tá? Comprou o veículo, ou tá para comprar um veículo, quer uma verificação tua dessa questão de bateria. Você consegue dar Com certeza. essa Com checagem? Ó, certeza. cara, tá comprando, mas a bateria é recondicionada. Com certeza. Aqui a gente tem equipamentos que a gente faz o teste, que a gente chama teste de bancada, que deixar com a bateria 100% carregada, a gente joga ela no equipamento e depois de um certo tempo a gente sabe se aquela bateria está entregando o que diz na etiqueta. Tá? Isso é extremamente importante, cara. É extremamente importante, porque assim, o que tem de bateria fake no mercado é gigantesco. E às vezes o próprio cara aqui no Brasil ele não sabe disso. Entendeu? Ele não sabe por quê? Porque o que acontece? Essas fábricas da China, eles são montadores também. Não são eles que fabricam a bateria. Eles compram de uma indústria que faz o insumo do lítio, que monta a bateria, e eles, dentro da fábrica deles na China, eles montam a moto. É isso que eles fazem, né? E tem indústria na China que, digamos assim, se sabe ou não, não vou entrar no detalhe, mas para quando você importa do Brasil, ou seja, de qualquer outro país, você vai saber se aquilo ali é fake ou não, né? Tem tem dois tipos de bateria fake no mercado. Tem uma questão do peso, que aí pelo peso você já consegue mais ou menos saber, às vezes está ali 20 amperes, mas aí, ou 24, 30 amperes, aí pelo peso, para quem já é do mercado, você já sabe, isso aqui não tem 20 amperes, né? E tem a questão também que às vezes é o mesmo peso, só que o insumo que ele está usando ali dentro de lítio não entrega o que está na etiqueta da bateria. Entendeu? Isso Entendi. Você consegue checar já por aí, né? isso a gente consegue fazer aqui, tá? Mas assim, isso é uma questão muito complexa, é uma coisa que é um gap também para os carros elétricos, né? Está em discussão ainda no Brasil como que vai se regulamentar a autonomia para os veículos elétricos, né? Como que se vai fazer essas análises técnicas, né? Para realmente esses produtos entregarem, né, o que está escrito na especificação. Então, assim, tudo isso está em discussão ainda no Brasil, tá? Não só para as motos, mas para carro também. Para carro é a mesma coisa, tá? Então, assim, Beleza. tudo isso ainda está, como eu falei, né, lá no início, né, ainda é um mercado jovem, é um mercado que ainda está em desenvolvimento, né, então ainda tem muita coisa aí para otimizar, né? Fábio, para a gente fechar esse bloco da parte de perguntas relacionadas à compra, fala um pouquinho sobre o valor médio, né, das scooters elétricas, uma scooter de 2.000, 3.000. Eu sei que vai ter algumas outras variações
de acordo com os acessórios, com o tipo da scooter, mas um parâmetro, né, para o pessoal ter e ter uma noção também de quanto que vai despender para poder adquirir um veículo. O que está mudando é que assim, tem um gap muito grande, né, entre o que está homologado e o que não está, né? Normalmente o que não está homologado está mais barato, né? Que aí tem uma questão de custo envolvido, etc, né? Então, assim, eu vou falar dentro do que está homologado, tá? Então, assim, dentro do que está homologado, uma scooter de 3.000 watts hoje, nós estamos falando aí de algo em torno aí de 13 a 15 mil reais. Alguns lugares pode ser que seja menos, ou às vezes até um pouco mais, aí vai depender da empresa, do modelo em específico, né? As de 2.000 watts aí variando entre 10, 12, as de 2.000, né? E as de 1.500 hoje saem muito pouco, né? Então um pouquinho mais barato aí, entre 8, 9, por aí. Galera, bom, você que está interessado em comprar mais uma vez, fica o reforço aí, faz contato com o Fábio, orçamento sem compromisso, né, Fábio? Entrega para todo o Brasil, você vai ter a certeza que vai estar adquirindo um veículo aí homologado, vai ter certeza que você vai fazer uma compra com a consultoria do Fábio, sabendo que é um veículo adequado, né? Por exemplo, não vou comprar um veículo com uma potência abaixo do que você precisa, ou às vezes vai comprar um veículo com uma potência muito acima, né? E vai acabar tendo uma autonomia menor, como você explicou, que as baterias acabam tendo a mesma durabilidade ali. Então fica esse convite. E tem a questão também da assistência técnica, que hoje é só São Paulo, né, Fábio? O que vocês fazem de assistência técnica para os veículos? Legal. Então, aqui dentro da nossa estrutura, a gente tem, inclusive, uma oficina que não atende só a nossa demanda, né? A gente atende, além de consumidor final, consumidores que compraram outros equipamentos, tá? Porque, como eu falei, as peças elas são compatíveis entre uma marca ou outra, né? Então, assim, a gente tem uma oficina multimarcas, duas rodas aqui, né? E atendemos também empresas, né? Então hoje a gente atende muito importador, a gente atende aí algumas empresas no mercado, não só dentro da parte de oficina, mas da parte de baterias também.